Qual é, galera? Vocês conhecem a armadura considerada por muitos como a melhor do jogo? A mais quebrada das quebradas? Hoje eu vou mostrar para vocês como ela é e a melhor forma de dropar ela. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal para mais dicas de Minecraft Dungeons. E caso esteja procurando pessoas para jogar Minecraft Dungeons em equipe, se junta lá no nosso Discord que vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, falar inicialmente da armadura em si. A grande armadura do renegado. O que essa armadura faz para ser considerada a brava das bravas? Vamos dar uma olhada no que ela dá. A vida que ela dá é normal para o nível raridade, até aí nada extravagante. A redução de dano também é legal, mas nada que diferencie ela de muitas outras exclusivas. E o foco mesmo aqui dela são esses dois buffs que ela dá de dano. O primeiro sendo 25% de velocidade de ataque físico e os outros sendo mais 20% de dano. Pai do céu. Aí tu junta todos esses buffs e BUM! A armadura da morte. Com essa armadura até um graveto vira arma para matar chefe. Ainda mais se tu conseguir pegar ela com o encanto da covardia. De preferência tem que ter uma arma com esplendor também, porque aí tu vai conseguir dar até 40% de dano a mais. Mas eu infelizmente não fui abençoado de tal forma, a minha não tem covardia. Mas com esse método que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, a sua chance de dropar essa armadura braba vai aumentar muito. Vou começar explicando aqui pra vocês brevemente como é que funciona a taxa de drop do jogo, quanto é a chance de cada baú de dropar um item exclusivo. Vou falar isso agora porque isso vai influenciar na hora da gente decidir qual que é a melhor fase. A taxa de drop de exclusivo, infelizmente, não tem uma fórmula exata. Do verbo a gente teve que fazer teste, eu e o restante da comunidade, para conseguir identificar a chance de cada baú de dar item exclusivo. E o que a gente viu é que chefe e baú de obsidiana tem uma chance de mais ou menos 1 em 5 de dropar um item exclusivo. Baú de ouro tem uma chance de 1 em 20 e baú de madeira tem uma chance de tipo 1 em 50. Mas nenhum desses quer dizer que tipo, tá, tu vai abrir 5 baús de obsidiana e vai vir sempre um item exclusivo. Infelizmente não é assim, né? Assim como tu pode abrir 5 baús e todos dar exclusivo, vai depender da tua sorte. Até aí tudo beleza? Então agora vamos ver aqui qual que é a melhor fase. A armadura do renegado, ela pode dropar de 3 mapas ao todo. Canyon dos Cactos, Refúgio do Arte e a Forja Flamejante. E como eu sei que dropa nessas 3? Porque se a armadura do mercenário estiver aqui na parte dos spoilers de equipamento, já quer dizer que ela pode dropar. Porque a armadura do renegado nada mais é que uma versão exclusiva da armadura do mercenário. Vamos fazer aqui uma breve análise de cada fase, eu juro que vai ser rápida. O Canyon de Cacto, infelizmente, é um lugar péssimo, por 3 motivos. Os baús não são tão rápidos de pegar. Esse é o mapa com maior diversidade de drop, ou seja, mais difícil de cair o item que a gente quer. E o último e mais importante, essa fase tem taxa de drop exclusivo muito ruim, porque não tem chefe nem baú de obsidiana. Em segundo lugar, eu diria que fica o Refúgio do Arte, que é uma fase secreta. Aqui é decente, porque assim, é uma fase que não tem uma diversidade muito grande de drop, assim como tem 2 baús de ouro que você consegue pegar muito rápido. Eu já fiz um vídeo aí no canal mostrando como é que se libera essa fase da maneira mais rápida possível. O card vai estar aí na tela. E em breve eu vou estar mostrando para vocês também como é que você pode farmar essa fase bem rápido, mas não nesse vídeo. Assim que tiver lançado o vídeo eu vou estar botando o card dele aí também, beleza? Agora vamos à fase escolhida, a Forja Flamejante. Aqui não tem a menor diversidade de drops, mas aqui tem a maior taxa de drops exclusiva entre as 3 que a gente falou. E pode-se dizer até que é a maior taxa de drops exclusivos do jogo, porque aqui a gente tem baús de obsidiana, tem a chance de spawnar 2 de uma vez, e também tem um chefe, assim como vários outros baús de ouro. O único problema daqui é que os baús não têm spawn fixo, então você pode vir aqui, pegar 2 baús de obsidiana ou nenhum. Mas mesmo assim essa fase é de longe melhor do que as outras para dropar essa armadura do renegado. E antes de tudo, antes de você começar a farmar item específico, fica com o poder na faixa do 100 e pouco, para tu não ralar pacas para dropar o item e daqui a pouco ele ficar obsoleto, ficar nível baixo. Se você quiser saber como aumentar o seu nível de poder rápido, é só clicar no card que vai estar aí na tela. O que eu sugiro para vocês é o seguinte, vai jogando nessa fase, suave, limpando ela toda, se possível até jogando em equipe, porque os monstros daqui eles também dropam itens exclusivos. Assim como você vai upando e pegando esmeralda ao mesmo tempo. E também a outra forma que eu vou falar, por você sair correndo igual um maluco, essa daqui pode ser mais divertido para você. Mas caso você queira pegar a armadura do renegado para ontem, o mais rápido possível, ou você queira descobrir o lugar de spawn dos baús bons nessa fase, é só você continuar vendo o vídeo. Como nessa trajetória que a gente vai fazer, o objetivo é simplesmente passar direto pelos monstros e só pegar os baús, eu vou estar mostrando para vocês os melhores itens para tu usar para tu conseguir correr pela fase igual um insano. Como já falei deles em outro vídeo, eu vou simplesmente roubar daquele vídeo.
itens como os artefatos Botas da Rapidez e Capa Fantasma, um arco com roubo de momento, e a armadura Manto da Evocação, ou alguma com efeitos similares. E se possível com os encantos Agilidade nos pés e Relaxada, para você conseguir spamar os artefatos. A única parada que eu tenho a acrescentar aqui é que se tu tiver um encanto Sinergia de Velocidade na tua armadura, vai ser melhor ainda, porque esse encanto lhe dá 20% de velocidade depois que você usa um artefato. Agora vamos finalmente falar da fase. Para simplificar a explicação aqui, vamos dividir a fase em 3 partes. A primeira sendo no início da fase, até você chegar na parte que tem que sobrecarregar os núcleos. A segunda parte sendo a parte dos núcleos, e a terceira sendo depois dos núcleos até o chefe. E lembrando que as fases são sempre aleatórias, então o seu layout não vai ser idêntico ao meu, mas eu vou dar uma ideia para vocês de mais ou menos a área que os baús spawnam. Uma parada que se aplica a todas as sessões, então já vou adiantar aqui, é que se você achar o porquinho com o baú nas costas, mata o amiguinho. Esse safado já me deu muito item exclusivo. Então vamos começar aqui, né, logicamente pela parte 1, sessão 1. A quantidade de baús que pode aparecer nessa parte vai parecer que é doideira, mas como eu já falei, pode aparecer 2 de uma só vez. E eu vou mostrar aqui para vocês como conseguir achar eles. Antes de você entrar na forja em si, muitas vezes vai ter um baú de madeira que você pode pegar rapidinho aqui, você andando um pouco acima da porta. Como é bem rápido de pegar ele, eu recomendo que você pegue. Se não tiver esse espaço aberto aqui em cima, quer dizer que o baú não spawnou. Agora dentro da forja, ao longo do caminho você pode acabar achando alguns baús de madeira, então se ele estiver bem perto de você, também recomendo você pegar. Então indo a caminho da seção 2 aqui, você tem que ficar de olho no mapa e ver esse padrão igual que está aí no vídeo que eu vou marcar. É meio que como se fosse um triângulo. Esse padrão, quando ele aparece no mapa, quer dizer que tem uma passagem secreta ali. E essa é justamente a passagem onde o baú de obsidiana fica. Esses meio que triângulos, eles normalmente ficam no caminho sem ser o principal. Então é bom você confirmar que tu explorou a área toda antes de você ir para a seção 2. E mesmo que você tenha conseguido achar uma passagem, explora tudo porque podem ter 2 áreas. Ou quem sabe até 3, né? Dentro da passagem, eu indico você explorar todos os cantos dessa área, porque aqui spawna bastante baú de ouro. Já aconteceu uma vez de eu encontrar tipo 3 baús aqui, então explora aqui. Aqui nessa parte, o baú de obsidiana vai spawnar de 2 formas. A primeira vai ser que vocês vão ver aí no vídeo, que é numa área que você tem que pular 2 vezes para chegar. Detalhe que o baú só vai spawnar quando você chegar perto. E a segunda é uma passagem secreta dentro dessa passagem. Essa passagem secreta, ela só abre quando você interage com uma espada que vai estar presa dentro de uma pedra, igual essa que vai estar aí na foto. Depois de você confirmar que você achou todas as passagens da seção 1, agora vamos para a segunda seção. Na seção 2, o seu foco é simplesmente ativar os núcleos e entrar em qualquer passagem que você achar ao longo do caminho. Nessas passagens, você vai ter que enfrentar alguns monstros, coisa bem rápida, e depois que você derrotar eles, eles vão te dar um baú de ouro. Aqui eu indico você trocar teu equipamento por mais ofensivo. No meu caso, eu só troco uma das minhas capas por um cogumelo e pronto. Depois, quando eu sair da passagem, eu ponho a capa de volta. Para a seção 2 é só isso mesmo. Agora vamos falar aqui da terceira seção.
Nessa parte daqui, aquela passagem que tem um formato triangular, ela pode aparecer aqui de novo. Então o objetivo aqui é você passar varado em direção ao chefe e ficando de olho no mapa para ter certeza que não tem nenhuma outra passagem. Parte 3 também é bem simples. Você confirmou que não tem nenhuma passagem, chegou no chefe, acaba com a vida do miserável o mais rápido possível. Aqui também não pode esquecer de trocar teu equipamento, né? Botar novamente o mais ofensivo. Põe o que tu tiver de mais mortífero aí para acabar com o amigo Pedra o mais rápido possível. E eu chamo ele de amigo Pedra com orgulho, porque foi ele que dropou a armadura do renegado para mim. Descansa em paz, amigo Pedra, ladrão de armadura safado. Depois da luta, tu tem duas opções, que é finalizar a fase para conseguir um artefato bônus, ou simplesmente meter o pé da fase. Realmente uma escolha sua. Eu, como já tinha bastante dos artefatos dessa fase, eu optei por simplesmente meter o pé rápido. E acabou, galera. Agora é só tu repetir aí o processo e ser feliz. Pode ser que a armadura do renegado demore um pouco para dropar, mas eu garanto para vocês que tu vai conseguir dropar bastante exclusivo no caminho. Exclusivo brabo. Depois não deixe de comentar aí no vídeo qual foi o exclusivo mais brabo que tu conseguiu dropar, já é? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, sempre tentando trazer as melhores dicas aí do Minecraft Dungeons para você. Então se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscrever para mais vídeos de Minecraft Dungeons e conferir nossas redes sociais aí na descrição do vídeo, beleza? Valeu!